O som dentro da garagem não era alto, mas era constante. Um martelar metálico que parecia marcar o tempo, como um relógio invisível contando algo que ninguém via. O cheiro de óleo quente se misturava ao de borracha queimada e pano úmido. A luz do fim de tarde entrava em faixas tortas, atravessando a poeira suspensa no ar e desenhando sombras longas no chão de concreto. Ali dentro, o mundo parecia menor, mais denso. Ayrton Senna estava sentado num banco simples, encostado na parede fria, o macacão abaixado até a cintura, o torso ainda quente do esforço recente. Uma toalha branca repousava sobre os ombros. Ele respirava fundo, lento, como quem tenta escutar algo que vem de dentro. Do lado de fora, o autódromo pulsava, motores ligando e desligando, vozes sobrepostas, passos apressados. Mas ali, naquela garagem, havia um silêncio que não era ausência de som, era presença de concentração. Ayrton mantinha os olhos baixos, fixos em um ponto qualquer do chão, como se aquele concreto guardasse respostas antigas. O rosto não denunciava tensão. Não havia pressa. Apenas um homem sozinho com seus pensamentos, enquanto o tempo escorria devagar. Ele sabia que aquele não era apenas mais um dia. Havia algo no ar, uma cobrança invisível, acumulada ao longo de semanas. Resultados questionados, decisões analisadas em detalhes por pessoas que nunca haviam sentido o volante vibrar nas mãos a 300 km/h. Ayrton sempre escutou, mas nunca se deixou conduzir por vozes externas. A pista era o único lugar onde ele aceitava julgamentos. O repórter surgiu no limite da garagem sem pedir licença. Trajava camisa clara, gravador na mão, microfone estendido como uma lança. O olhar era direto, treinado para buscar reação. Ele caminhou alguns passos para dentro, ignorando o espaço sagrado que aquele lugar representava. Os mecânicos diminuíram o ritmo quase por instinto. O ar ficou mais pesado. Ayrton levantou os olhos lentamente, não em desafio, mas em reconhecimento da presença. O repórter não se deu ao trabalho de construir uma pergunta. Preferiu a afirmação cortante, lançada como provocação disfarçada de jornalismo. Ayrton, muita gente diz que você não aguenta a pressão, que quando o momento aperta, você erra. O que você tem a dizer sobre isso? A frase caiu no chão da garagem como uma peça de metal, seco, frio. Por um instante que pareceu se estender além do tempo comum, ninguém falou. O som distante de um motor acelerando ecoou como um trovão contido. Ayrton não respondeu, não desviou o olhar, não sorriu. Apenas encarou o repórter com uma calma que desconcertava. Não havia raiva ali. Havia algo mais profundo, uma espécie de recolhimento, como se ele estivesse fechando portas internas para ouvir apenas uma voz. O repórter, incomodado com o silêncio, ajustou o microfone, esperando uma reação. Não veio. Ayrton se levantou. O movimento foi simples, decidido. Pegou o capacete com as duas mãos, como quem segura algo precioso. Ajustou as luvas com cuidado, apertando cada tira com precisão quase ritualística. Passou pelos mecânicos sem dizer uma palavra. Nenhum gesto brusco, nenhuma resposta ensaiada. Apenas ação. 12 segundos depois daquela frase, o portão da garagem começou a se abrir. Lá fora, o céu estava pesado. Cinza escuro, carregado, como se a chuva estivesse apenas esperando um motivo para cair. O asfalto tinha manchas úmidas, vestígios de uma garoa recente que ainda não havia decidido ir embora. O vento era frio, cortante, trazendo consigo um cheiro de terra molhada. Ayrton entrou no carro com a familiaridade de quem retorna a um lugar conhecido. O cockpit o envolveu. O volante se encaixou nas mãos. O mundo externo começou a desaparecer. Quando o motor ganhou vida, o som não era agressivo. Era firme, controlado. Um rugido que parecia obedecer ao ritmo da respiração dele. O carro saiu da garagem lentamente, respeitando o limite, como um animal atento antes do salto. Naquele instante, algo se alinhou dentro de Ayrton. Não era vontade de provar nada a ninguém. Era compromisso. Um compromisso antigo, silencioso, feito consigo mesmo muito antes de qualquer repórter existir. Para compreender aquele momento, é preciso voltar no tempo.
Voltar aos dias em que Ayrton ainda era apenas um garoto acordando cedo para treinar, enquanto outros dormiam. Às pistas menores, aos treinos solitários, às madrugadas em que o som do motor era a única companhia. Desde cedo, ele aprendeu que pressão não nasce fora. Ela nasce dentro. Nasce da decisão de não aceitar menos do que aquilo que você sabe que pode ser. Ayrton nunca correu para agradar. Nunca correu para ser amado. Ele corria porque precisava. Porque ali, naquele limite entre controle e caos, ele encontrava sentido. A pressão que os outros sentiam como peso, ele sentia como direção. Era o que o mantinha desperto, vivo, presente. Naquele dia, a temporada estava dura. Erros pequenos haviam sido amplificados. Críticas se acumulavam. Diziam que ele era intenso demais, que se colocava em situações desnecessárias, que não sabia recuar. O comentário do repórter era apenas a ponta visível de um julgamento maior. Mas Ayrton nunca respondeu a julgamentos com discursos. Ele acreditava que a verdade se manifesta no gesto, não na explicação. A volta de saída foi cautelosa. Pneus ainda frios, aderência incerta. Ayrton sentia cada vibração do carro como uma extensão do próprio corpo. O volante transmitia informações que não cabem em palavras. Pequenas irregularidades, mudanças sutis de grip. Ele escutava tudo. A chuva começou a cair fina, quase educada. Aquelas gotas traiçoeiras que não molham o suficiente para justificar pneus de chuva, mas tornam cada curva uma pergunta. Muitos pilotos diminuíram o ritmo. Esperaram. Ayrton não. Ele acelerou um pouco mais. Não por arrogância, por leitura. Ele lia a pista como quem lê um texto antigo, cheio de entrelinhas. Sabia onde o asfalto segurava, onde escorregava, onde era preciso respeitar, onde era possível confiar. Na garagem, olhos grudados nos monitores. Os tempos parciais começaram a aparecer. Um setor mais rápido. Outro ainda melhor. A equipe trocou olhares silenciosos. Ninguém comemorava. Era cedo, mas todos sentiam. Havia algo diferente naquela volta. Não era agressividade, era fluidez. O carro parecia deslizar, não lutar. Ayrton não forçava. Ele permitia. A pressão naquele momento não era um inimigo, era um espelho. E o espelho devolvia uma imagem clara. Um homem inteiro, presente, consciente do risco e ainda assim disposto a ir até onde acreditava ser correto. A chuva aumentou um pouco. Alguns carros escaparam levemente. Pequenos erros, quase invisíveis para quem olha de fora, mas enormes para quem vive aquilo de dentro. Ayrton seguiu. Cada curva era feita com precisão. Não havia movimentos desnecessários. O pé direito modulava o acelerador com delicadeza. O volante corrigia milímetros. Havia respeito pela máquina, pela pista, pela própria vida. Ele sabia que não controlava tudo. Sabia que sempre existe uma margem de imprevisibilidade, mas também sabia que seu dever era honrar aquele instante. No último setor, o carro passou mais rápido do que qualquer outro havia passado naquele dia. O tempo final surgiu na tela como uma resposta silenciosa. Primeiro lugar, uma diferença que não se explica apenas com talento. A equipe soltou um suspiro coletivo. Não havia gritos. Era mais como um alívio profundo. O repórter assistia em silêncio, agora pequeno diante do monitor. Quando Ayrton voltou aos boxes, a chuva já caía com mais vontade. Ele desligou o motor. Retirou o capacete devagar. O rosto estava sereno. Nenhum traço de provocação. Apenas cansaço e calma. Caminhou de volta para a garagem. O repórter se aproximou novamente, mas agora havia hesitação. Tentou falar. Ayrton levantou a mão, gentilmente. Não para impor, para pedir um segundo. Pressão é um privilégio, disse com voz baixa, quase íntima. Significa que alguém espera algo de você. O problema não é a pressão. É esquecer por que você está aqui. Não disse mais nada. Sentou-se novamente. Pegou a toalha. Olhou para o chão. Ayrton sempre soube que palavras são frágeis. Podem ser distorcidas, esquecidas, usadas contra você. Gestos não. Gestos ficam. Ele não precisava vencer discussões. Sua batalha era interna, diária, silenciosa.
Ele sabia que o mundo sempre tentaria simplificar, rotular, explicar. E sabia também que nenhuma explicação alcançaria o que realmente o movia. Desde muito cedo, aprendeu que disciplina é uma forma de amor, que respeito não se exige, se pratica, que coragem não é ausência de medo, mas decisão apesar dele. Naquele dia, ao ouvir que não aguentava a pressão, ele não sentiu ódio, sentiu clareza. Entendeu que ali havia mais uma chance de reafirmar seu caminho, não para os outros, para si. A pista continuava molhada, a corrida ainda estava distante, nada estava garantido. Ayrton nunca confundiu uma boa volta com segurança eterna. Cada dia era um recomeço. Cada saída da garagem, um novo pacto com o risco. Talvez por isso sua relação com a pressão fosse tão diferente. Para ele, pressão não vinha da expectativa externa, mas da responsabilidade interna de ser fiel ao próprio propósito. À medida que a noite caía sobre o autódromo, as luzes se refletiam no asfalto como estrelas trêmulas. Ayrton permanecia em silêncio, absorvendo o ambiente. O mundo seguia. Críticas voltariam. Dúvidas também. Mas havia algo que ninguém podia tocar. A certeza íntima de estar no lugar certo, fazendo o que acreditava ser verdadeiro. Muitos confundem o que é aguentar pressão. Acham que é responder alto, bater no peito, impor presença. Às vezes, aguentar pressão é simplesmente continuar. Seguir adiante quando tudo pede recuo. Confiar no próprio preparo, quando o barulho externo tenta confundir. Ayrton entendia isso. Entendia que algumas respostas não pedem palavras, pedem ação. Naquela noite, quando o autódromo foi ficando vazio, Ayrton caminhou devagar, até o box já fechado. O som dos motores havia cessado. Restava apenas a chuva caindo constante, quase hipnótica. Ele parou por um instante. Respirou fundo. Não havia euforia. Havia paz. A paz de quem sabe que não precisa convencer ninguém. A pressão, para ele, nunca foi um fardo. Foi um chamado. E ele sempre respondeu, não com a voz, mas com o caminho que escolhia percorrer. E talvez seja isso que fique. Quando alguém diz que você não aguenta a pressão, o que realmente está em jogo não é a opinião alheia, mas a sua própria fidelidade ao que acredita. A vida, como uma pista molhada, não oferece garantias, mas oferece escolhas. E cada escolha, silenciosamente, revela quem você é quando tudo aperta.